Um evento anual que reúne alguns dos principais executivos do mundo para discutir o futuro já é por si só algo que vale a pena acompanhar. Mas o SXSW vai além. Desde 87, o Festival de Tecnologia, Inovação e Cultura acontece anualmente em Austin, no Texas, e é palco de grandes lançamentos e tendências. Foi lá que o Uber surgiu, o Twitter ganhou tração e previsões ousadas se tornaram realidade, como a do CEO da Waymo, a empresa de carros autônomos do Google, que em 2018 afirmou no palco do SXSW que até 2028 seria possível solicitar um veículo autônomo por aplicativo. Esse ano, quem estava em Austin ou em algumas outras cidades americanas já está vendo isso acontecer. Você que é nosso ouvinte aqui há algum tempo, certamente já está familiarizado com esse evento, sobre o qual a gente fala todo ano no podcast. E nessa edição de 2025, pela segunda vez, o Lab de Tendência estava presente em loco para trazer para vocês as principais tendências observadas por lá. Saúde social como a nova fronteira do bem-estar foi o tema da palestra de abertura com a Kingsley Quillian, autora do livro The Art and Science of Connection, a arte e ciência da conexão, onde ela destacou o papel da saúde social como um fator essencial para a produtividade, inovação e retenção de talento nas empresas. O crescimento dos agentes autônomos, que são sistemas de inteligência artificial que podem realizar tarefas de forma independente, foi destaque em diversas palestras e painéis. A CEO do Blue Sky, Jay Graeber, chamou atenção a prometer uma rede social à prova de bilionários, com uma plataforma de protocolo aberto. Além disso, uma provocação velada ao Mark Zuckerberg na sua camiseta foi amplamente repercutida em matérias sobre o evento. Já a palestra de encerramento trouxe o empresário americano que está gastando milhões de dólares por ano para não envelhecer, reflexo do crescente interesse por assuntos como longevidade e biohacking. Esses e muitos outros temas dão o tom do que foi o SXSW desse ano, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e estou acompanhado da Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências, e a Isabela Petrocílio, pesquisadora do Lab, ambas recém-chegadas de Austin para trazer para vocês os destaques do SXSW 2025. Mas antes, um pedido rápido para você, não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios, e ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Em tempo fica aqui também um convite para o encontro presencial, onde a gente vai ter apresentações e muita troca de ideias sobre as tendências apresentadas no festival. O evento vai acontecer aqui na Casa Firjan no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 19 horas. O link para se inscrever está na sinopse do episódio. Bora para a conversa. E aí, Carol, tudo bem? Oi, Yuri, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez para a gente estar falando sobre esse festival que é tão importante, que traz tanta novidade aí para a gente, movimenta já o ano, né, com essas informações. Boa, Carol. E aí, Isa? E aí, Yuri, feliz de estar aqui em mais um episódio e para falar desse evento que tem tanta coisa aí do que a gente já conversa em outros episódios, né? E traz também novas ideias para a gente seguir ali analisando os sinais de mudança. Boa. Eu comecei dando um panorama assim, sobre algumas temáticas que me chamaram a atenção. Eu não tive presente lá, vocês estiveram. Então eu queria ouvir nas palavras de vocês, assim, o que mais chamou a atenção, quais foram os destaques, para a gente começar a aquecer a nossa conversa aqui. Bom, Yuri, eu vou falar assim brevemente, mas acho que depois a Isabela pode se aprofundar. Como você falou, o grande tema, a gente já sabia antes do evento que a conexão humana, que as questões relacionadas, né, a essa saúde social, né, a gente não tinha escutado, acho que esse termo ainda, para mim, acho que esse termo ficou mais claro durante o evento, mas a gente vinha escutando que ia ser muito trabalhada a questão da conexão humana. Então, que vida é essa que a gente tem? As redes sociais mais afastaram do que aproximaram. Então, como que a gente vai se reorganizar? Teve a pandemia também, então parece que a gente meio que desaprendeu desse contato social, e aí a gente precisa repensar, né, como que a gente vai aí voltar a criar. Inclusive, algumas palestras deram até dicas, né,
do que você tem que fazer para realmente criar essa conexão, retomar, né, esses passos aí de se aproximar das pessoas, e muito relacionado também a essa vida que a gente tem hoje, que é muito ligada à produtividade, né, e que a gente tem que estar sempre produzindo, e que momento que a gente, então, tem os nossos encontros, os nossos relacionamentos, lembrando que a gente também passa por um momento grande aí de impacto na demografia mundial, né? As pessoas se relacionando menos, tendo menos filhos, a gente tendo um impacto na natalidade. Então, esse tema também dos encontros e dos relacionamentos acaba impactando em questões econômicas lá na frente também, né? Carol, eu acho que esses temas que você trouxe são centrais, o que o Yuri já tinha comentado também. Para mim, o que ficou das palestras que eu acompanhei, do que eu já consegui ver daquilo que a gente não acompanhou diretamente, né? Porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não tem como acompanhar tudo. Mas daquilo que eu acompanhei diretamente, para mim ficou uma grande questão assim que foi emergindo em cada fala dos palestrantes, que é que tipo de humano e que tipo de sociedade que a gente quer no futuro a partir das escolhas que a gente está fazendo hoje. E aí essas escolhas atravessam as redes sociais que a gente utiliza, como que a gente utiliza essa rede, o trabalho que a gente tem, como que a gente se relaciona com esse trabalho, a relação que a gente tem com os nossos corpos, com a relação com outras pessoas também, que aí atravessa essa questão da saúde social, com as cidades, com as nossas casas, com os produtos, com a alimentação. Então, tudo foi o que eu vi emergindo ali, né? E com a tecnologia também, isso apareceu muito forte, eu acho, atravessado pelo tema da inteligência artificial, que segue, como no passado também estava, né, muito presente no evento, em diferentes âmbitos. Aí, a inteligência artificial impactando tanto o processo de criação, novas relações das pessoas com o entretenimento, também novas relações entre as pessoas, aí volta esse tema do social também, né? A questão relações entre as pessoas e as máquinas, né? Exatamente, isso Carol, é um ponto também. bem importante. Também, inclusive, tive numa palestra que falava exatamente sobre isso, né? Sobre a relação afetuosa, né, das pessoas com as máquinas, que é um tema que tem aparecido muito, né? A gente já até discutiu isso em podcast também, né, Yuri, aqui, sobre essas relações, então também teve presente isso no evento. E também se perguntar, dentro desse lugar da tecnologia, como um grande agente aí de mudanças na sociedade, quem está no domínio disso, quem produz essas tecnologias, quais os objetivos que elas têm, né? E para onde está indo esses dados que elas coletam, que dados que elas coletam, todas essas perguntas também, a questão ética, de segurança, que sempre esteve presente no evento, estava muito forte também esse ano com essas questões, para as pessoas também se conscientizarem, né? Com uma cobrança das empresas, que sempre teve, mas também para o usuário ser consciente de aonde ele está inserido ali, o que ele pode fazer para melhorar essa relação dele com a tecnologia. Então, um panorama assim bem geral do que eu vi foi esse. Boa. Pegando o gancho, então, né, já acho que entrando aqui a nossa conversa dentro dessa questão da saúde social que vocês trouxeram, né, que foi um tema ali que não à toa estava na primeira palestra do evento. Acho que isso se conecta muito com a edição do ano passado, que trouxe muito a questão da epidemia da solidão, né? Que tem tudo a ver com o que vocês falaram. No ano passado, muitas palestras e painéis traziam um dado que foi citado amplamente pelo cirurgião-geral dos Estados Unidos, que dizia que a solidão é equivalente, em termos de malefícios para a saúde, a fumar 13 cigarros por dia, né? Isso foi um dado muito replicado em várias palestras, painéis. A gente está vendo o desdobramento disso com o Reino Unido, Japão e alguns outros países criando ministérios dedicados especificamente a esse problema da solidão. Também alguns outros países, especialmente na Ásia, né, com problemas muito graves de demografia, criando ministérios. Até, né, foi veiculado, Ministério do Namoro, tentando estimular de alguma forma a conexão entre essas pessoas. Eu acho que é um ponto interessante, né? E trazendo isso para o âmbito do trabalho também. Eu vi que teve uma palestra que chamava Social Fitness, a chave para dominar a disrupção no trabalho.
esses nomes, né, emblemáticos do SX. E eles trouxeram muitas citações, assim, da Esther Perel, por exemplo, que é uma psicoterapeuta bastante famosa também, que está sempre presente no evento, onde ela falou que a gente tem 1.000 amigos no Facebook, mas ninguém... O Facebook já está antigo, né? No LinkedIn, no Instagram, mas ninguém para alimentar nosso gato. E quando a gente viaja, né? E esse painel trouxe alguns pontos relacionados a isso. Assim, para resolver a falta de conexão social, não adianta apenas adicionar mais festas ou mesas de ping-pong, né? É preciso pensar os espaços e as interações de uma forma mais intencional e de uma forma melhor dentro do ambiente de trabalho, porque isso está diretamente relacionado à produtividade, ao avanço da inovação nas empresas. Acho que isso foi um destaque assim, que eu vi muito dentro dessa temática aí que vocês já trouxeram de cara. Teve uma frase da Esther Perel que ela falou: a qualidade das nossas relações define a qualidade das nossas vidas. Então, realmente, com esse foco muito grande, né, com quem a gente está se relacionando, e como a gente falou aí, né, nessa fala da Isabela, uma importância muito grande sobre essa relação entre nós, humanos, mas também que relações são essas que nós estamos construindo com as máquinas. Quando a gente fala de relações afetivas, a gente logo imagina o filme Her, né? Então, alguém apaixonado por um assistente virtual, por uma voz, né, ou por um avatar, mas até essa discussão, né, das love machines ou das nossas relações afetivas com a máquina, e além disso, são as dependências, né, da gente ficar dependente das máquinas, da gente criar realmente uma relação afetuosa e até de amizade com aquela máquina, né, de ser dependente de escutar um conselho ali de um chat GPT, digamos assim. Eu até teve um momento que eu participei de uma dinâmica que eu tive que conversar com a pessoa que estava do meu lado. Eu conversei com uma moça irlandesa e a gente conversou exatamente sobre isso, né? O que era uma relação afetuosa com uma máquina e que não necessariamente podia ser uma relação amorosa, né? Ou de interesse, né? Como se fosse uma relação ali em outra pessoa amorosamente, mas poderia ser afetuosa no sentido de você ter uma amizade com aquilo. E aí eu brinquei que a minha mãe, por exemplo, que tem uma Alexa, eu já te falei isso, ela quando foi viajar falou: quero levar a Alexa comigo, como se a Alexa fosse uma grande amiga dela ali, né, que ela teria ali para passar o tempo. Então, eu acho que essa questão da saúde social também traz muito dessas relações, não só com os humanos, mas como a gente vai se relacionar com toda essa tecnologia muito forte que vai atingir a gente não só no trabalho, mas no nosso dia a dia, né? E aí, enfim, a gente depois vai entrar e vai começar a falar dos agentes autônomos, né? E de toda essa tecnologia que realmente ela vai ser muito forte para a gente e vai impactar a gente na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Nesse sentido, teve uma citação da Amy Webb. Amy Webb, para quem não conhece, imagino que muitas pessoas que estão ouvindo a gente conhecem, mas enfim, é uma futurista que todo ano lança um reporte que é muito aguardado, né, por várias empresas. Nesse evento, no SXSW, ela é um dos grandes destaques do festival. Ela trouxe uma fala que me marcou na palestra dela desse ano, que ela falou: a era dos robôs finalmente chegou. E até isso se conecta diretamente com essa dependência emocional que está começando a surgir, né? Esse casos de pessoas querendo, né, casar literalmente casando com assistentes de inteligência artificial, e aí você leva isso para um outro patamar quando essa inteligência artificial está incorporada num robô que normalmente, né, tem feições humanas, né, que tem carinhas, né, positivas, que geram ainda mais um sentimento positivo em relação àquela máquina. Queria que vocês comentassem um pouco dentro dessa perspectiva da palestra da Amy Webb para a gente já conectar em seguida com essa questão dos agentes autônomos. Então, Yuri, esse ponto sobre os robôs que se parecem com as pessoas, esses processos de afetação também entre humanos e máquinas, teve inclusive eu agora não me lembro se foi uma palestra ou um painel, acho que foi num painel, que uma das pessoas estava comentando, foi um painel sobre essa questão dos robôs também, do avanço deles, e como que ele tinha como premissa, era um empresário que trabalhava fabricando robôs, não fazer robôs parecidos com humanos,
para exatamente sair desse registro assim de criar outros tipos de vínculo. Então, robôs mais lúdicos, com outras características também, que é um ponto importante que aparece também em discussões recentes, né, com a criação de robôs que se parecem muito com a gente, em termos de musculatura, de porte, tudo isso, e que pode gerar alguns distúrbios aí para as relações dos robôs com os humanos. Isso quando já não se parecem, já gera, né, repercussão, quando se parecem muito, traz muito debate sobre isso. E a gente você já trouxe, né, algumas informações sobre essa questão da solidão que veio no passado. Esse ano também é um tema muito discutido. Teve um artigo que saiu em janeiro desse ano, né, do The Atlantic, sobre esse seu século antissocial, né, que foi também muito compartilhado, e além desse, outros textos também sobre como que a gente está perdendo traços humanos, né? Será que a gente está perdendo a habilidade de escrita? Será que a gente está perdendo a habilidade de comunicação como a gente tinha antes? Né? E se perguntar para onde a gente está indo a partir disso. Inclusive, isso foi um tema que apareceu também numa das falas, se não me engano, foi a Brené Brown que estava comentando sobre isso, que é também uma já participante contínua aí dos eventos, né, do South by Southwest. E ela estava falando que as pessoas temem muito perder o lugar delas para os robôs, mas algumas trazem a questão de não vamos perder porque as coisas que são próprias dos humanos, os robôs não vão atingir isso, né? As características que são mais intrínsecas a nós. Mas, ao mesmo tempo, ela se questionou, assim, trouxe esse questionamento, será que nós somos bons nessas coisas que são propriamente humanas? E eu acho que está muito em aderência aí com esses assuntos. Mas será que nós temos mesmo essa inteligência emocional, temos mesmo essas habilidades que a gente tanto diz que são as grandes chaves, né, nossas? Será o quanto que a gente está investindo nisso? Eu acho que foi um tema que apareceu também muito, esse manual do que fazer, né? A Amy falou que a gente está num super ciclo tecnológico, né, com o avanço da robótica, da inteligência artificial. Sensores. E isso está levando a gente para um outro lugar, e as decisões que a gente tomar agora, nesse momento, né, vão impactar muito significativamente os próximos anos. Então, a gente tem que definir agora o que a gente quer, né? Aquilo que eu já trouxe inicialmente na minha fala, o que a gente quer como humanidade, como sociedade, para essas relações nossas e para as tecnologias também. O que eu vi muito sobre robótica durante o evento, né? Eu assisti alguns painéis, eu assisti um painel que era bem interessante, que eram sobre pesquisadores, né, que trabalham com robótica há muito tempo. Eles falaram, robótica está aí já há um tempo, né? As pessoas até falam, quanto tempo se fala de robôs, né? Quando surgiu o termo robô, e a gente vem falando, e existe toda uma expectativa. Eles falam que primeiro tem que ter um investimento, um aporte financeiro muito grande, e que talvez agora, finalmente, a gente tenha chegado na era dos robôs, né? Porque é isso, ele falou que está no momento de tirar os robôs dos laboratórios e levar para o mundo, né? Levar para realmente se relacionar com as pessoas. Que existem alguns entraves, né? Uma questão é a questão da linguagem também, que atinge a inteligência artificial, né? Porque a linguagem humana tem particularidades que é muito difícil para você treinar a máquina. E aí você acaba vendo a máquina usando uma linguagem própria, né? Toda hora a gente está vendo isso. A linguagem foi um tema também que eu ouvi em muitas palestras, né? As pessoas falam sobre a linguagem humana e essa linguagem da máquina e como que elas são conflitantes de uma certa forma, né? E qual é a dificuldade para essa máquina também incorporar essa linguagem. Eles falam, inclusive o palestrante, o mediador, ele estava com um robô emocional, né? Esse robô de auxílio emocional, que eu já tinha visto, acho que ano passado, numa exposição na Japan House, em São Paulo. Eles fizeram uma exposição sobre robôs, né? Muito, muito interessante até. E esse robô que estava com ele, eu vi que era um robô super fofinho e tal, não era desses humanoides que agora a gente está vendo, não, mas eles falaram também dos humanoides, desses que parecem pessoas, e o que eles disseram é o seguinte, que os robôs eles são feitos para desenvolver as nossas habilidades,
que essa ideia, né, do robô, assim, não é a ideia do pesquisador, é uma ideia muito mais midiática, né, ou até da ficção científica, onde os robôs substituem os humanos completamente, né, ou eliminam os humanos ali para substituir. Não é, eles não foram criados para isso. Eles foram criados para ajudar os humanos a melhorar suas habilidades. Especialmente esses, né, que são ali do cuidado emocional, por exemplo, a ideia é que os humanos não sejam dependentes totalmente deles, é que depois eles possam viver, se eles não tiverem mais esse robô, esse humano ele pode viver sem esse robô. O robô está ali só num período, né, o robô emocional, que eu estou falando aqui, de auxílio emocional, num período para ajudar aquela pessoa. E que os robôs, eles têm esse papel, né, de estimular as nossas habilidades, de estimular a nossa criatividade e não, né, essa ideia distópica de substituir os homens completamente, que isso seria uma coisa muito mais da ficção científica. Claro que a gente não tem controle sobre isso, né? Quando a gente vê as próprias máquinas criando sua própria linguagem que a gente não domina, a gente não sabe muito bem para onde essas questões vão seguir. Mas eles falaram muito também da importância de envolver as crianças com os robôs, né? Que é o momento da gente colocar também o ensino das crianças muito próximo aí do desenvolvimento desses robôs para que a gente consiga ampliar, né, essa atuação e que os robôs realmente sirvam a gente, né? Mas eles falam que ainda tem um gap desse robô conseguir estar ali no nosso dia a dia, apesar da gente ter visto coisas incríveis, né? A Isabela mostrou aí o robô que dança, tem os robôs que, enfim, já estão trabalhando na automação, mas tem certas particularidades humanas que os robôs ainda não conseguem assumir, né? Principalmente, eles vão fazer ações que são ações mais brutas, talvez, né? Mas quando você precisa, vou dar um exemplo, né? Na moda, você precisa dar uma certa pressão na máquina para que aquele elástico fique de uma determinada maneira, para que aquela costura fique de uma certa forma. Isso o robô ele não consegue, porque ele não tem essa suavidade, né? Que nós humanos conseguimos dar no toque. Espera-se que chegue a esse lugar, né? Mas ele ainda, o que os pesquisadores falaram, que ainda tem muito tempo de desenvolvimento para a gente chegar nessa, digamos assim, uma proximidade, né, maior, mas que não seria a ideia, essa substituição, né, dos humanos, e sim uma coisa muito mais complementar. Agora, claro, estamos falando dos pesquisadores, né? Aí depois a gente tem que ver quem vai usar é que vai também transformar aí os usos desses robôs, dessas máquinas, enfim. Mas eu achei muito interessante como eles trouxeram essa coisa do robô, tentando quebrar um pouco a imagem distópica, né? E tentando aproximar mais do uso realmente. Deixa eu retomar esse assunto da linguagem das máquinas, que eu acho muito interessante. Isso foi falado, inclusive, no episódio anterior, com o professor Edson Prestes, que é coautor da diretriz global da Unesco para uso ético da inteligência artificial, e ele trouxe muito essa questão assim como um ponto de alerta mesmo, né? Que já existem casos de máquinas que desenvolveram automaticamente, sem um comando humano ali por trás, uma linguagem própria para poder se comunicar, e essa linguagem não era entendida, não era compreendida pelos próprios criadores daqueles modelos, né? E isso gera diversas polêmicas em relação a esse assunto, diversos perigos até, né? Porque o exemplo que o professor deu foi, que é um exemplo também que a gente já viu em algumas situações, né? Vamos supor que essas máquinas têm um problema para resolver, que é diminuir a poluição de uma determinada cidade. E elas identificam que os carros, e aí imagina carros conectados, né? Carros autônomos, carros inteligentes, né? Ligados na internet, elas entendem que esses carros são os principais responsáveis pela poluição e desligam automaticamente esses carros, né? Então é um exemplo que comumente se é dado dentro dessa questão das máquinas criando linguagem próprias. Isso foi também falado pela Amy Webb na palestra dela, né? Ela trouxe um exemplo de que a linguagem humana é mais uma etapa no processo de comunicação entre máquinas. Ela traz até o exemplo de formiga grande e elefante grande. O grande, nesse caso, nessa frase,
tem contextos muito diferentes que são imediatamente interpretados por nós humanos, mas as máquinas não, né? As máquinas, elas não têm essa sutileza do contexto. Então, elas simplesmente entendem que é mais um trabalho na comunicação, né, entre essas máquinas, traduzir a linguagem humana para números, para matemática, que afinal a gente está falando de programação de 0 a 1, e elas simplesmente criam uma própria linguagem, né? Eu acho que isso foi um tema que me chamou a atenção também na palestra da Amy Webb, que se conecta até com a questão do agente autônomo, que a gente pode explicar um pouquinho mais à frente. Essa questão que você falou, Yuri, do contexto, também apareceu em outras falas. Teve até, lembrei agora de um slide de um dos painéis que eu vi, que falava, né, na era dos dados, o contexto é ouro. Né? Legal. O que a gente pode conseguir extrair das coisas que a gente está vendo. Teve vários painéis e palestras sobre até a questão do pensamento para o futuro. Esse trabalho que a gente faz estava permeando aí muito também várias conversas, a importância de todo mundo desenvolver esse olhar, conseguir... Aparecia muito nas falas assim, das pessoas que hoje uma das habilidades mais importantes para os profissionais, menos do que ser um especialista muito enfático num tema, é conseguir ter um conhecimento amplo e, mais do que isso, é conseguir, a partir desse repertório amplo, criar padrões, fazer análises, né? Tirar desses dados de fontes variadas informações que você consegue entender um pouco do mercado, apostar, assim, fazer apostas um pouco mais acertadas, né, do que pode acontecer. Né? Teve muita fala assim, sobre essa questão do mercado de trabalho também atravessado pela tecnologia, principalmente a inteligência artificial. O que se espera? Então, se falou muito sobre esses profissionais, né, terem esse olhar generalista, múltiplo, com várias habilidades, que seria uma forma um pouco de facilitar se resguardar contra os potenciais riscos aí que a máquina poderia trazer a uma função específica, né? Se você é uma pessoa mais ambivalente, mais múltipla dentro do mercado, você consegue se sair melhor nesse contexto, né? Do que poder correr o risco de aquilo muito específico que você faz ser substituído pela máquina. Eu acho que essa questão das habilidades, né, que a gente viu durante o evento, e muitas pessoas estão preocupadas com isso, né? Que habilidades que a gente tem que focar, né? Que tipo de habilidade, que eu achei muito interessante, né? Também, de novo, trazendo essa tentativa de quebrar a imagem de inteligência artificial vai substituir todos os empregos. O que eles falaram é o seguinte: não vai substituir todos os empregos, mas, com certeza, saber mexer na inteligência artificial, entender, né, dessas ferramentas, vai sim ser um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Acho, só complementando essa questão das novas capacitações, tem tanto essa demanda dos profissionais, mas tem também uma demanda sobre as empresas de terem um caráter mais explorador em relação a essas novas tecnologias, né? Começar a agregar mais a inteligência artificial nas empresas. Isso foi reforçado em muitas falas, né? Como uma coisa que para ontem já. E isso veio também nas palestras de computação quântica, que foi outra tecnologia que tem aparecido no evento, né? Apareceu um pouco ali também nesse ano, não como a inteligência artificial, que é sempre agora o grande tema de tecnologia, mas também esteve presente como uma tecnologia que se espera e que vai gerar grandes mudanças. E falou-se muito também das habilidades dos profissionais e da demanda também das empresas começarem a investir agora, né, porque esse é o momento de crescimento dessa tecnologia. E uma questão que um desses painéis sobre computação quântica veio a questão aí, o que seria importante é menos, né, o que você sabe especificamente, mas ter pessoas que sabem identificar problemas e saibam dizer também que tecnologias que serviriam para solucionar esses problemas. Né? Então, você ter alguém ali que sabe fazer esse jogo é uma coisa importante. Então, reforçando esse olhar abrangente e essa demanda também, tanto para os profissionais quanto para as empresas, puxarem mais esse caráter experimental para o seu cotidiano, né? De conhecer o que está acontecendo, de saber como que pode começar a agregar isso no seu cotidiano.
Tem uma questão também, né, Isabela, que acho que tem até a ver com uma outra palestra que eu assisti, que não existem profissionais, né, para computação quântica, né, não existem os profissionais até mesmo para o desenvolvimento de algumas tecnologias ainda, profissionais em quantidade, né, do que se necessitaria, né. Então, eu fui numa palestra muito interessante, que era sobre questão industrial entre o México e os Estados Unidos, e o México falando o investimento que eles estão fazendo com jovens estudantes, né, tanto em universidades norte-americanas, quanto mandando esses jovens estudarem, se eu não me engano, em Taiwan, né? Porque aí tem a ver com a questão aí que a gente já falou dessa tecnologia, dos sensores, de tudo mais que vai ser preciso, né, nesse grande desenvolvimento tecnológico, né, nesse ciclo tecnológico que a gente está falando, não só sobre sensores, né, mas, enfim, eu achei muito interessante sobre esse direcionamento, né, de jovens, de investimento, né, do país, para que jovens fossem para esses lugares com mais conhecimento, para depois voltar a trabalhar no país com essa capacidade. Então, eu acho que tem também a gente falar sobre esse investimento maior, né, nos profissionais e nos jovens estudantes. Foi falado muito também que um país que está com grande investimento na computação quântica e que promete talvez aí chegar à frente é a China. Foi muito comentado como a China tem investido, né, nas questões tecnológicas, especialmente a computação quântica, a inteligência artificial, os agentes autônomos e também os modelos de inteligência artificial. Foi falado muito que tem vários países, citaram países que estão investindo muito também, mas foi impressionante. Aí a China apareceu com muita força em muitas palestras, não foi uma única palestra, não. E foi um dado bem emblemático, assim, numa das falas sobre computação quântica, que disseram que a China hoje investe mais do que a soma de todos os outros países estão investindo. Então, realmente ela está aí com uma proposta de ser o carro-chefe dessas tecnológicas. Né? Isso em computação quântica, no caso, né? Uhum. Deixa eu trazer um case que eu achei muito legal, que eu acho que vai ilustrar um pouquinho sobre o que são esses agentes autônomos, né, que a gente está falando tanto. Acho que ano passado eu estava lá, né, no evento, o que eu mais ouvi em termos de nova tecnologia era AGI, né, Inteligência Artificial Geral. E esse ano, pelas palestras que eu consumi, as matérias que eu li, eu tenho visto muito essa coisa dos agentes autônomos. E aí tem um case que foi citado pela Amy Webb, que é de uma startup Altera, que liberou centenas de agentes esse mais no caso é de multi-agent systems, agentes, né, sistema de multi-agentes, que ela liberou, então, esses agentes no Minecraft, que é um jogo, né, bastante conhecido aí pela galera mais jovem, para coletar inteligência sobre o comportamento. Esse projeto foi chamado de Projeto Seed, e ele testou como esses agentes se organizariam em sociedade, simulando aspectos como democracia, normas sociais e economia, para entender melhor o comportamento coletivo desses agentes de inteligência artificial e como que isso poderia ser aplicado em diversas áreas. E aí eles observaram que os agentes eles construíram centros comerciais, votaram numa constituição pelo Google Docs e até propagaram uma religião. Isso tudo de forma autônoma ali, é claro, a partir de toda a inteligência coletada por essa base, né, de aprendizagem das máquinas. Tem mais alguma coisa? Pode falar. Não, só complementando aqui para a gente ver como é importante essa questão dos dados, que foi muito reforçada de novo esse ano no evento também, né? Da onde essas máquinas estão consumindo as informações, né? Você vê esse caso que a Amy Webb trouxe, produziu-se ali uma mini relação cultural entre esses agentes, né, a partir desses inputs que eles tinham, e isso também gera outras coisas que a gente vê que hoje a internet é muito também atravessada por conteúdos que são gerados por máquinas, tem dados emblemáticos sobre isso, não sei se é quase metade assim, do que a gente tem de conteúdo hoje online é gerado por bots, então tem dados expressivos, assim, de pensar que material é esse que a gente consome, da onde é produzido. Então, essa questão do senso crítico também na tecnologia é fundamental para a gente ter
maior segurança, né? Tanto do que é produzido quanto do que é consumido por nós. Boa. Deixa eu puxar uma outra pauta aqui que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é sobre essa coisa da Blue Sky, né? A CEO, inclusive essa é a palestra até o momento, a gente está gravando aqui dia 20 de março, até o momento é a palestra mais assistida, disparado no canal do SXSW, na verdade é uma entrevista com a CEO do Blue Sky, eita, perdi o nome aqui. Jay Graeber, que chegou na apresentação com uma camisa que provocava, né, o Mark Zuckerberg, que dizia em latim "um mundo sem Césares", numa alusão, né, a essa oligarquia tecnológica que está se formando aí entre as grandes potências, né, as Big Techs, e em alusão numa camisa que o Mark Zuckerberg, né, o CEO da Meta, usou em um outro evento que dizia "Zuck ou nada", também em latim. E aí vale explicar um pouquinho o que é a Blue Sky, né? Uma rede social que foi lançada por ex-desenvolvedores do Twitter, que inaugurou, tem um ano para o público geral, foi inaugurada aberta para o público em geral em fevereiro de 2024, então é uma rede muito recente. E aí a gente fala tanto, né, que o SXSW é palco de grandes tendências que vão se consolidando ao longo dos próximos anos, então quem sabe não pode ser aí a Blue Sky uma rede social que vai dá muito o que falar, e o grande diferencial dela é que é uma rede social de protocolo aberto, ou até como a CEO chama, a prova de bilionários, né? Porque justamente por essa característica de ter um protocolo aberto, faz com que os usuários, claro, né, que tenham alguma noção de desenvolvimento, de programação, possam alterar características que não agradam eles, e também diminui isso. Isso faz com que diminua o estímulo de um bilionário ir lá e comprar a rede, porque justamente ela pode ser alterada ou simplesmente replicada por uma outra empresa e a partir daí, né, os usuários poderiam migrar facilmente para a rede social, né? Os algoritmos são abertos ali. Vocês viram alguma coisa assim de interessante sobre esse caso? Alguma coisa chamou a atenção lá no evento quando rolou essa entrevista? Olha, eu acho assim, em várias palestras que eu fui, não especificamente a dela, eu ouvi críticas a esse momento, né, das Big Techs assumindo esse posicionamento político e, de uma certa forma, tentando intervir ali em regulamentação, né, tentando conseguir apoio. Eu vi muita gente elogiando a palestra dela, não foi uma palestra que eu assisti pessoalmente, eu acompanhei depois, mas realmente eu acho que ela se posicionou muito bem, mas eu vi outras palestras também onde as pessoas trouxeram essa questão, que eu acho que vai muito com o que a Isabela já falou no início, que que internet é essa, que tecnologia é essa, quem ela serve, né? Nós queremos, o que nós queremos do nosso futuro? Nós estamos entregando esse futuro na mão de pessoas que vão fazer aquilo que querem, ou nós vamos construir isso? Então, assim, muitas palestras eu consegui sentir essa crítica, esse posicionamento. Talvez a dela tenha sido a mais emblemática, até mesmo pela forma, né, como ela se vestiu, pela camisa, pelo que ela falou, mas eu acompanhei várias palestras também que esse foi um tema ali, sempre sondando, né? Principalmente quando a gente estava falando ali de tecnologia, de inteligência artificial, de energia, até porque essas big techs estão se posicionando como empresas de energia, né? O tema energia também é um tema que estava ali constante por conta da energia que eles demandam, né? Dos data centers, enfim. A gente já comentou isso em outros reportes e tal, mas para mim foi um tema muito recorrente. Acho que a Isabela pode falar aí o que ela viu, mas eu ouvi assim, com frequência essas críticas e ao mesmo tempo, essa preocupação de não podemos, né, deixar as coisas correrem sem a gente pensar muito que futuro que a gente quer para a gente, né? Eu acho que a palestra dela foi tão significativa assim, sobre o Blue Sky, porque materializou esses grandes temas do evento num case que está aí a possibilidade de ser um sucesso, né, ou de angariar mais seguidores no futuro, com uma nova proposta de rede social que foi
esse debate central de muitas palestras de como que a gente resgata o nosso futuro digital, como que a gente traz para si poderio sobre os nossos dados, que é uma coisa importante numa rede de código aberto, como é a proposta, né? Então, isso, para mim, é um tema central, que perpassou as palestras e estava materializado ali, né? Que os usuários podem ter esse controle, então isso tem muito a ver com esse não apelo aos bilionários, aos investidores ali de comprar essa rede, porque a questão dos dados a gente sabe que é o grande chamariz, né? Você poder comprar essa informação que é valiosíssima hoje. Então, você propor uma rede social que vai contra esse movimento é extremamente emblemático, ser uma rede descentralizada. Então, traz muito essas premissas também dessa nova proposta de internet, da Web3, né? Que já apareceu, não estava ali materializado esse termo de Web3 que já veio em outras ocasiões, mas é esse lugar aí, né, de autonomia do usuário, protocolos Interoperabilidade, né? abertos, Então, estava tudo ali nessa descentralização também. Então, eu acho que isso é extremamente relevante, né, para a gente ver esses potenciais de futuro para outras possibilidades de relação com as redes sociais, com a produção e consumo de dados. Boa. Teve um painel que falou muito sobre a questão, né, da cibersegurança, da falta de privacidade, né, nesse âmbito aí dos dados também. Então é isso. Também foi um painel super comentado, e algumas pessoas falaram comigo, acho que eu não lembro o nome dela, acho que era Meredith, vocês lembram? Era da Signal, Meredith Whittaker, eu acho o nome dela. E ela falou muito sobre essa questão dos dados, da privacidade, da segurança digital. Também foi uma palestra que se destacou. Eu acho que a gente falando desse tema aí, né, sobre esses futuros digitais, essa questão também aí é uma questão primordial e chamar a atenção aí para quem não assistiu, buscar essa participação aí da Meredith falando sobre essas questões. Vamos para a nossa dica de ouro, que é um momento, né, pessoal, que eu agradeço demais a participação de vocês e abro aí para as considerações finais. Não sei se tem algum outro tema que vocês acham que precisa estar no radar das pessoas que a gente não tenha comentado aqui. E uma dica de conteúdo, alguma coisa, algum livro, algum documentário, talvez até que tenha sido destaque no evento. Como dica de tema que a gente não falou, que eu acho que sempre está presente, estava no evento, a gente acabou não trazendo aqui, são questões de clima, né, de sustentabilidade também, inclusive apareceu a circularidade digital, pensar como o descarte e o uso desses dados, também associado à energia, né, porque isso ocupa um espaço, tudo que a gente produz online ocupa um espaço, para onde está indo, como que isso impacta aí o meio ambiente também. Então, são pontos que estavam ali, migração climática e outras questões, que a gente acabou não mencionando. E sobre livros, a gente acabou trazendo também algumas coisas da livraria do evento, que foram livros até de palestrantes, né, Carol? Que participaram. Sim. Então, a gente trouxe alguns do Frederick, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, vou ficar em dívida com esse tema, mas What's Next is Now. Então, o que é depois é agora, o livro dele, não tem tradução ainda. E um outro do Scott Dorley, com a Carissa Carter, o Assembling Tomorrow, um guia de design para os desafios aí do futuro. Esse segundo é da The School de Stanford. Então, tinha vários aí livros e lançamentos de livros. Oi, Carol. Desculpa te interromper. Esse é bem interessante, esse Assembling Tomorrow. Inclusive, eu participei até de uma leitura, porque ele tem uma parte que são
Ele fala, né, sobre essa questão de se pensar, do que fazer para esse futuro, né, para um futuro melhor, e ao longo do livro ele tem o que eles chamam de histórias do futuro, que são contos de ficção especulativa, né, para imaginar o futuro como se ele já tivesse acontecido, e aí trazendo ali, né, propostas de como criar um mundo melhor. Então é legal porque ele também traz esse exercício de ficção especulativa ao longo do livro, mas com esse foco também no desenvolvimento de mundos melhores, de futuros melhores, né? Esse é um livro bem interessante e não sei se você já concluiu, Isabela, mas só para colar com o que a gente está apresentando dos livros, uma temática que foi muito apresentada ao longo do evento são as próprias metodologias e ferramentas de foresight e pensamento de futuro, né? Tiveram aulas do grupo da M-Web, tiveram palestras falando sobre metodologia, o Rohit, né, também lançou um livro novo falando sobre isso. Então, se a gente precisa pensar esses futuros, né, e reimaginar nossos futuros digitais, nossos futuros sociais, nossos futuros de trabalho, também a proximidade com esse conhecimento dessas ferramentas pode ser muito produtivo, né? Quão mais a gente conseguir ampliar o acesso das pessoas a essas ferramentas de imaginar futuros, pode ser aí fundamental para a gente realmente conseguir construir um futuro melhor, mais positivo. Isa, você ia complementar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, Yuri. Já trouxemos aí esse panorama dos livros. E lembrando também que o Frederick comentou numa das participações dele no evento como que quando a gente vai pensar o futuro, é importante a gente se incluir nele. Isso facilita esse exercício de imaginação, né, desse e se que deve estar presente tanto para as pessoas no seu cotidiano quanto para as empresas também nos seus planejamentos estratégicos. Então, com essa a gente fecha. Com essa a gente fecha. Obrigado, Isa. Obrigado, Carol. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, @CasaFirjan, onde a gente compartilha muito conteúdo legal. Se quiser, você pode mandar uma mensagem por lá também. E quinzenalmente, às quartas-feiras, no seu agregador de áudio preferido, sempre trazendo para você o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio.